Galera, eu sei exatamente que eu tô muito atrasado, tô fora de tempo, mas eu assisti nesse fim de semana o Kraven, o Caçador, e eu vou dizer pra vocês, eu esperava algo pelo menos digno desse filme. Mas o que eu fui ver foi um filme totalmente tosco, facilitador de roteiro, algo assim, cara, perdidaço. Já viu, né? Mas eu trouxe um cara que vai saber explicar pra vocês exatamente o que eu quero dizer, que é o Jurandir Gouveia. Vamos reagir a mais um vídeo dele, na melhor maneira de Jurandir de se falar de cinema. Então, sem enrolação, vamos lá. Fala, povo lindo! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir aí ao vídeo do Jurandir Gouveia, que ele vai falar bastante sobre o Kraven e explicar, destrinchar esse filme, que na minha opinião podia ser infinitamente melhor do que foi. Mas eu vou dizer pra vocês, o problema não é nem efeitos especiais, que também foi um problema, não é a questão de interpretação, mas também foi um problema, mas não é o que me desconectou do filme. Eu não estou suportando mais. O que me quebrou definitivamente dentro desse filme do Kraven é a questão do roteiro. Uma voz história, homem. O roteiro mais facilitador da história, mais conveniente que vocês possam imaginar. Enfim, não vamos estar dando spoiler aqui, vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, galera, torne-se membro, é baratíssimo e ajuda a gente demais nessa caminhada a continuar aí em busca do sucesso, de tentar melhorar esse canal, melhorar o estúdio, melhorar tudo aqui para vocês, né? Enfim, vamos lá. Galerinha, estamos aqui na segunda tela e vamos direto pro vídeo. Oi, Jurandir. Oi, Sony. Como você entrou aqui? Isso não importa, dá uma olhada nesse roteiro. Ah, legal. Pera, Kraven? Isso não é aquele vilão do Homem-Aranha que ninguém nunca ouviu falar? Sim, mas também ninguém conhecia quem era o Homem de Ferro até sair o filme. Isso não é verdade, mas vamos analisar o roteiro. Eu acho muito bacana essa maneira dele analisar os roteiros, dele ver os filmes desse jeito dele, cara. Ficou sensacional. Então, essa história acompanha Sergei. Opa, eu tenho certeza que você não pode usar essa palavra hoje em dia. Não, Sergei é o nome dele. Ah, então Kraven é russo? Que ator russo você tá pensando pra interpretar? Então, eu pensei no Aaron Taylor Johnson pra interpretar o Sergei e no Russell Crowe pra interpretar o pai dele, Nikolai Kravnov. Não dá pra ser mais russo do que o Russell Crowe. É. Russell, russo. É boa piada. Entendeu? Uma boa piada, eu gostei. Ok. Então, Sergei acabou de perder sua mãe e ao invés de ir pro enterro, ele sai com o pai pra caçar. Por quê? Então, porque o pai dele, Nikolai, é um vilão. E esse negócio que eu deixo bem claro no roteiro, as falas dele, as cenas... E, cara, isso é expositivo demais o filme. Ele é expositivo demais. Em tudo que vocês possam imaginar, nos diálogos, nas cenas. Às vezes aquelas cenas que tem que ser silenciosa, pra que tu preste atenção nos movimentos, pra que aquele clima tenso se forme. Não existe isso. São pra ninguém ter dúvida de que ele é um vilão, pra justificar um negocinho que eu vou fazer ali no final e ninguém sentir dó dele. Parece sólido, mas durante a caçada ele se depara com esse leão gigantesco e quando ele tá com o leão bem na mira, ele abaixa a arma e o leão ataca. Por quê? Por quê? Porque ele acha que caça é um comportamento desleal, que num cenário justo, o homem deveria lutar com os animais sem usar nenhum tipo de arma. Mas basicamente o Kraven faz isso nos quadrinhos, mas aí é quando ele é adulto, ele tá, né, tem toda uma explicação. o leão não é muito mais forte que um ser humano? E ele já tá tomando também a poção, que eu me esqueci o nome qual é que era, que dá os poderes pra ele e ele caça da maneira mais correta, né? Ele gosta de que as lutas sejam iguais pra que todo mundo possa ter a mesma chance de vencer. Sim, e não seria desleal Mas dentro desse roteiro do filme não faz sentido. um leão atacando o ser humano? Sim, mas... E ele não estava sendo atacado por um leão? Essa moral dele não abre uma exceção para pelo menos legítima defesa contra um animal? Não, porque ele defende os animais. Ah, entendi. Então ele é vegano. Não, ele gosta de comer carne. Ok, mas pelo menos ele não usa roupas feitas com pele de animais, certo? E cara, para de ficar pensando nesse tipo de coisa e deixa eu contar a história. Você precisa ter suspensão da descrença para conseguir apreciar. E suspensão ao máximo, galera, ao máximo. Kraven exige muito do teu cérebro para que tu tenha essa suspensão de descrença. Essa obra. Ok. Então ele é atacado pelo leão e é arrastado para dentro da floresta enquanto o pai fica atirando no leão. O pai não teve medo de atacar o filho por acidente? Não. Não, e outro detalhe que eu vou dizer para vocês. A cena, essa em questão do leão, o leão morde o Kraven e arrasta ele e leva ele embora. Por quê? Para largar nos pés da Calypso. Para quê? Para ela dar a poção para ele. E é simplesmente isso.
Não tem nada. Não tem um porquê do leão ter atacado, o leão não tentou devorar o guri. Simplesmente aconteceu a cena que tinha que acontecer pra ele chegar na Calypso. Suspensão da descrença. Como eu dizia, aí aparece uma menina na frente do leão. Opa. Uma menina? De onde é que ela veio? Ela tava fazendo um safari com os pais, daí ela desceu da caminhonete e resolveu andar sozinha pela savana. Do nada também. Foi simplesmente só vai. Ei, suspensão da descrença aqui. Eu não desacredito de mais nada nessa vida. Aí ela tem um soro milagroso que ela dá pro Serguei, mas como tem uma gota de sangue de leão que entrou na corrente sanguínea do Serguei, ele morre apenas por alguns minutos e ressuscita com poderes de leão. Então, esse leão era radioativo. Aí a questão é na poção. Eu prestei atenção nesse detalhezinho que foi a poção que aparece no ritual que a avó, bisavô da Calypso, ela meio que pede forças aos céus, e aí aparece uma águia, forças à terra, aí aparece um guepardo, uma onça correndo e forças a não sei quem mais, que também aí deduz do leão. Não, claro que não. Cara, eu só tô perguntando, essa história tá bem parecida com a do Homem-Aranha. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele é um órfão que é atacado por um animal e desenvolve os poderes desse animal, certo? E que tipo de poderes ele tem exatamente? Ele escala paredes, é rápido e tem super força. E não é o Homem-Aranha. Igual do Homem-Aranha. Não é igual ao Homem-Aranha. Eu não posso usar o Homem-Aranha, tá bom? Não posso. Eu achei que você tinha os direitos do Homem-Aranha. Ei, cala a boca. Então ele se muda pra floresta e começa a caçar caçadores, e por isso ele recebe o apelido de Kraven, o Caçador. Mas Kraven não é um vilão? Era, mas a gente pensou em transformar ele numa espécie de anti-herói, porque parece que é um negócio que tá meio na moda, entendeu? Ah, legal. Igual vocês fizeram com Morbius. Você ainda tá fazendo aquilo de fingir que isso nunca aconteceu. Não faço ideia do que você tá falando, mas enfim, agora ele já é adulto e ele resolve encontrar a mulher que salvou a vida dele quando ele era criança. Não, e a fuga dele da Rússia pra poder encontrar a menina. Ele chega até um navio, ele tá do lado de um navio, e aí os caras perguntam o que ele quer. Ele quer uma carona até Londres. E os caras perguntam, não, capaz, a gente não pode fazer isso. Não, mas é que eu tô... Aí eles olham pra ele de novo e perguntam, tu tá fugindo? Aí o Kraven responde, sim, pode subir. Isso, foi exatamente isso que aconteceu. Como? Para de fazer pergunta, cara, só curte a história. Desculpa. Então ele conta pra ela que ele matou um cara na prisão, ela meio que se apaixona por ele, então ele pede ajuda dela pra matar ainda mais pessoas que a justiça nunca conseguiu pegar. Ah, parece um encontro bem romântico. Com certeza, mas daí o irmão dele, Camaleão, é sequestrado pelo rinoceronte. Meu Deus, então os animais são conscientes nessa história. Não, o apelido dele é rinoceronte. A gente tinha um colega de classe que a gente chamava de rinoceronte. Você não quer saber como é que ele ganhou esse apelido. Ai. Que Deus o tenha. Que isso? Mas por que é que o nome dele é rinoceronte mesmo? Ah, porque ele tomou uma droga que o transforma em rinoceronte, mas ele anda com uma mochila que tem outra droga que impede de transformar num rinoceronte. Eu também tinha um colega de classe que carregava droga na mochila. Hoje ele tá em Bangu. Como é, aqui no bairro do Rio? Não, presídio. Onde ele conseguiu essa droga? Foi o professor Miles Warren quem fez. Ah, esse é o Chacal, o vilão do Homem-Aranha. Seu sacana, você fica colocando easter egg só pra deixar a gente animado, né? É uma habilidade que eu tenho. Tá, mas por que o irmão dele é camaleão? Porque ele consegue imitar qualquer pessoa perfeitamente. Durante o filme ele imita a voz, aí no final ele já consegue se transformar. Então ele foi picado por um camaleão quando ele era criança. Não, ele meio que nasceu com essa habilidade mesmo. Então o único que precisou ser picado por algum animal pra conseguir seus poderes foi o Kraven. Isso. Igual o Homem-Aranha. Cara, eu tô te pagando pra você analisar esse roteiro. Você quer ou não quer saber o final dessa história? Ah, eu duvido que possa piorar. Então o Kraven acaba descobrindo onde o irmão dele tá, mas é uma armadilha. Porque a Calypso... Ah, eu odeio a música deles. Não, Calypso é a advogada que quando era criança salvou o Kraven com um soro milagroso dado pela avó cartomante. Ah, sim, eu tinha esquecido dessa parte. Então, Calypso conseguiu o endereço com... E isso só piora, galera. Vocês estão achando que isso é um detalhe? Não é não? Um informante, mas esse informante estava trabalhando para um cara chamado O Estrangeiro, que é um vilão que usa habilidades hipnóticas para cometer seus crimes e que trabalha para o rinoceronte. Ok, estrangeiro. Eu vou precisar de um gráfico para entender essas referências. Então Kraven chega no local, mas era uma armadilha. Ah não, tadinho. Mas ele mata todo mundo, exceto esse cara que ele segura. E é simplesmente assim, todo o filme é tudo conveniente, nada atrapalha o Kraven, nada fere o Kraven, nada para o Kraven. Na janela, mas daí ele percebe que tem uma bala vindo na direção dele. Peraí. Ele vê a bala vindo na direção dele. Os leões conseguem fazer isso? Por que é que eles não desviam das balas dos caçadores, então? Cala a boca. Então ele cai de uma altura de 100 metros no meio das rochas e quando eles estão lá embaixo, ele pega esse cara e pergunta, onde tá meu irmão? O cara sobreviveu a uma queda de 100 metros no meio das pedras? Aí estão 10 toneladas de pedra caem em cima do Kraven e quando ele acorda, ele sobreviveu a 10 toneladas de pedra? Que tipo de leão picou esse cara? Então ele manda um avião buscar a Calypso pra levá-la dos Estados Unidos pra Europa. Ok, então só pra ver se eu tô acompanhando. Então essa mulher chamada Calypso,
encontrou por acaso com esse cara quando era criança, salvou a vida dele de um ataque de leão usando um líquido milagroso que a avó cartomante deu pra ela. Exato. Reencontrou com ele décadas depois, quando ele conta pra ela que ele é um assassino, e daí ele fala que ele tá sendo perseguido por um cara chamado Rinoceronte, faz com que ela viaje dos Estados Unidos para a Europa num avião particular para ajudá-lo a combater uma organização internacional de tráfico de drogas formada por pessoas com superpoderes. É isso mesmo? É, basicamente. Por que você não falou antes que era um romance? O romance está só começando porque quando eles estão passeando na floresta, um leopardo branco ataca o Craven. Caramba, não, e é simplesmente, galera, essa cena chega a ser engraçada, que é do nada. Tu não tem referência dessa criatura, parece que era tipo ser tipo um amigo, que nem o Tarzan tem com as onças, né, que nas animações pulam nele, mas no fim era tudo brincadeira. Não tem nada disso, né? O filme ele só acontece. Calypso vai ficar desesperada com essa cena. Não, ela vai ficar parada observando de boa enquanto o Craven e o Leopardo lutam, e o Craven tenta convencer o Leopardo a parar de lutar, porque aparentemente os dois são amigos de longa data. Essa é pra casar. Mas a lua de mel dura pouco porque o Rinoceronte chega com seus capangas na casa do Craven, mas os bandidos começam a morrer em várias armadilhas que ele deixa espalhadas ao redor da sua casa. Peraí, ele deixa armadilhas ao redor da casa? Mas existe algum animal cair nessas armadilhas? Pensei que ele protegesse os animais. Então um helicóptero vem e começa a atirar loucamente no Craven. Eita, diacho, morreu então. Não porque ele corre bem rápido, mas daí ele vê uma aranha andando no braço. Ele é envenenado pelo estrangeiro e aí ele é hipnotizado, no caso, e começa a ter visões de ilusões, começa a ver ilusões. O dele fica desesperado porque ele tem medo de aranhas. Mas essas são, na verdade, alucinações porque ele foi atingido por um soro alucinógeno. Ah, bad trip é uma droga. Então o estrangeiro dá uma surra nele e quando tá prestes a matá-lo, a Calypso acerta no olho dele com uma flecha. Ela tem poderes? Não, ela disse que aprendeu arco e flecha no acampamento de verão. Ok. Mas, na verdade, ela tem segredos que a gente não vai explorar nesse filme porque a gente quer deixar a janela aberta para a possibilidade de fazer mais um filme só sobre a vida dela. Que também não tem. Ok. Agora o Craven tá morrendo e por isso ela usa novamente o soro mágico para tentar salvar a vida dele. Então ele foi salvo 2 vezes por essa mulher que não tem motivo nenhum para salvá-lo, mas que tá sempre no lugar certo e na hora certa. Coincidência normal. Mas agora o Rinoceronte tá fugindo e de repente aparece o Craven guiando uma manada de búfalos para derrubar o carro. Ele fala com animais agora? Então o carro capota e o Rinoceronte se transforma. Você vai simplesmente ignorar minhas perguntas. Eles lutam, então o Craven derrota o Rinoceronte, daí o Craven vai até a floresta para conversar com o pai dele e fala: pai, eu podia ter te matado, mas não te matei porque você é meu pai. Olha, que legal, que bom pra ele. Então ele rouba as balas da espingarda do pai e o deixa sendo atacado e dilacerado por um urso enquanto caminha tranquilamente pela floresta. Mas o irmão dele descobre, fica chateado com o Craven e daí ele mostra que agora ele tem a capacidade de se transformar em qualquer pessoa, não apenas imitar a voz, mas a aparência também. Só a altura que parece que é algo que ele não consegue mudar. Pois isso não faz sentido, então como é que é só mudar o rosto, cara? Então ele tinha que se transformar em todo mundo, ele tem que se transformar, o tamanho e tudo mais, igual é na animação, nos quadrinhos, ele literalmente se transforma na pessoa, ele imita a pessoa. Agora só imitar o rosto e continuar com 1,60 m é complicado. Acabou? Aí o Craven leu uma carta do pai dele. Acabou? E ele termina usando uma roupa de pele de leão deixada pelo pai dele de presente. E aí? O que você achou desse roteiro? Levando em consideração que você fez Morbius e Madame Teia, não vejo como isso aqui vai dar errado. Craven o Caçador tem a pior estreia do universo de Homem-Aranha da Sony. Se você gostou desse vídeo, me ajuda a convencer minha esposa de que eu não tô pagando mico na internet, se inscrevendo nesse canal, dando o seu like também, deixando aí nos comentários qual que é o próximo filme que você quer que eu analise. Um forte abraço e arrivederci. Pois bem, senhores, basicamente é isso, e o Jurandir sabe mais do que ninguém como se deve, né, explicar a situação de um filme tão ruim que nem ficou o Craven. Mas o Craven, como eu disse pra vocês, o problema não era o filme em si, as lutas eu gostei, alguns diálogos, algumas cenas ali de perseguição e tudo mais eu acabei achando muito legal. O problema é o roteiro, galera. Como vocês viram, o roteiro facilita tudo. Tudo era fácil pro Craven, tudo era simples de acontecer, tudo era muito tranquilo pra ser resolvido. E isso não tem como funcionar, galera. E sem dúvidas, o Jurandir sabe explicar o filme pra qualquer um. Não tem como dizer. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, galera. É baratinho e ajuda a gente a continuar nessa caminhada, que simplesmente às vezes não é fácil. Tem também aqui um QR Code que vocês podem mandar um Live Pix e ajudar a gente a continuar nosso trabalho também, ajudando no valor que tocar no coração de vocês. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.